Olá! E o pessoal perde bastante dinheiro com fundos imobiliários de prazo não é bem novidade. E pior, esse ano está acontecendo bastante. Até para não ficar repetitivo, eu vou começar esse vídeo com algumas ilustrações e mais para o final eu vou falar mais das consequências em vez de ficar comentando o que aconteceu no meio do caminho. Bora lá? A primeira coisa para simplificar o entendimento do que são os fundos de prazo é considerar que eles são potes de dinheiro. E aqui, pessoal, eu vou ser um pouco literal. Pote, dinheiro e dinheiro no pote. Pronto, um pote com dinheiro. E eu digo que fundos imobiliários de prazo são potes de dinheiro porque isso facilita visualizar o que acontece com eles. Porque os fundos de prazo são fundos com começo, meio e fim, e olhando o histórico todo deles, isso significa que eles vão distribuir durante a vida deles uma quantidade fixa de dinheiro, né? Como se fosse um pote de dinheiro mesmo. E seguindo a analogia que fundos de prazo são potes de dinheiro, é mais fácil de visualizar que, conforme o tempo passa e o dinheiro vai saindo, o valor, né, do fundo deveria descer, deveria decair conforme o dinheiro sai mais e mais e mais, até o momento que lá no finalzinho sobra pouco dinheiro e o fundo vale pouco, até o último e derradeiro evento que resgata o fundo, né? Ele raspa o tacho e o fundo agora é um pote vazio que não vale mais nada. Ele simplesmente desaparece, faz puff, deixa de existir tanto nos seus patrimônios quanto na bolsa. E nesse momento vocês podem estar pensando: poxa, André, isso é óbvio. Não, não é tão óbvio assim. Se fosse óbvio assim, as pessoas não teriam perdas tão milionárias e tão frequentes com fundos imobiliários de prazo. Mas talvez esse exemplo do pote tenha sido transparente demais, literalmente, porque a maioria dos fundos de prazo, na verdade, os potes são mais opacos, como esse. Dá sim para ter uma noção que tem dinheiro lá dentro, mas não dá para saber exatamente quanto dinheiro tem, pela simples razão que a informação do valor patrimonial geralmente está errada. E está errada em sentido tanto simplificado, não, ela não significa quanto será resgatado por conta de lucros ou prejuízos futuros, mas principalmente porque ela normalmente está distorcida em fundos de prazo, é normal distorção em fundo de prazo, por muitas razões muito complexas. Gatilhos que aumentam ou diminuem os valores recebidos da cota ou de uma cota específica e que não aparecem na contabilidade, não são obrigados a aparecer na contabilidade, fora a complicação mais clássica de todas, que é dado atrasado. Muitos dos dados que a gente vê publicado são de meses para trás, às vezes de anos para trás, e como esses pagamentos, mais no finalzinho das cotas, são muito grandes em relação ao valor residual das cotas, as distorções acabam sendo enormes. Percentuais altos ou várias vezes o valor da cota, como é o caso, inclusive, nós vamos ver aqui. O fundo LOFT 2, Código de Negociação LFTT11, foi emitido em fins de 2018 e começou a negociar na bolsa em meados de 2020. Nessa época do início da negociação, o fundo tinha por volta de 400 cotistas e agora, mais no final, antes dele ser resgatado, ele apontava perto de 750 cotistas. De forma que aí a gente pode ver dois públicos distintos. O pessoal que entrou no fundo desde nascença e provavelmente não saiu muito, e toda uma grande quantidade de pessoas que entrou pelo secundário, que comprou cotas na bolsa. E depois nós vamos tentar avaliar qual que é o retorno desses dois grupos de pessoas diferentes. Começando a análise pela visão de pote, pela visão de saldo residual. Como eu comentei no começo, fundo de prazo é tecnicamente um pote de dinheiro, o dinheiro vai saindo e o valor do fundo vai caindo.
O valor de pote do LFTT está demonstrado nessa linha vermelha. Esse é um fundo base 100, mas que, como vocês podem olhar aqui, ele começou com o valor de pote de 140 e conforme o tempo foi passando e o fundo foi distribuindo, né, esse valor só cai, só cai, só cai. Eu coloquei também, para efeitos de comparação, o preço desse fundo, né, ao longo do tempo, e dá para ver que tem lógica, parece que tem lógica, né, porque assim como o valor de pote foi caindo ao longo do caminho, o preço do fundo também foi caindo, mas não caiu de maneira idêntica, não caiu de maneira perfeitamente sincronizada. E onde dessincroniza é a parte que nos interessa muito mais, porque vai revelar preços onde as pessoas tiveram lucro e preços onde as pessoas tiveram prejuízo. E sim, existem preços de prejuízo em fundos de prazo, pela simples razão que as pessoas compram cotas a preços maiores do que o fundo vai devolver até que o fundo acabe. Isso é mais fácil de ver do meio do final do gráfico, onde tem dois momentos onde o preço está acima do pote e particularmente ali no final, onde o preço está muito acima do valor de pote. Para destacar essa informação, eu fiz esse segundo gráfico que apresenta mais ou menos a mesma informação, porém só a diferença. Qual que é a diferença entre os preços de negociação e os preços de pote de LFTT12 nos 5 anos e tanto que ele negociou na bolsa? E interessante nesse caso, o lucro sai de 40% nominal do início da negociação para zero na metade do período, praticamente em linha reta. E no segundo período, né, na segunda metade em diante, o fundo negociou basicamente em preços de prejuízo. Eu cortei alguns pontos que distorciam o gráfico para mostrar a informação de maneira mais visual. Mas aqui é importante fazer um comentário. Esses são percentuais nominais e não consideram tempo. Não é muito impressionante você ter um retorno de 40% se esse retorno estiver distribuído em muitos anos. O seu retorno mesmo é menor. Ou, em outras palavras, esse gráfico não considera o tempo, não considera o efeito dos pagamentos maiores e menores no meio do caminho em certas datas. E a maneira correta de calcular o retorno é através da taxa interna de retorno, ou pelo menos anualizar o resultado. Mas o correto mesmo é taxa interna de retorno. E sim, eu fiz taxa interna de retorno para cada dia que o fundo negociou, considerando Datacom e data pagamento. Só quem mexe em Excel ou Calc vai saber o quão chato foi fazer isso. Na verdade, teve um momento em que eu desisti e escrevi código para calcular isso. E detalhe, o código começou a dar erro. Eu tive que parar a gravação para debugar o código. Depois ainda cacei um código alternativo que lidasse melhor com o cálculo e mesmo assim estava dando erro. E só depois de um tempo eu descobri que estava dando erro porque de fato o prejuízo já anualizado estava dando um resultado tão grande, tão grande, tão grande, que ele estava excedendo os limites numéricos que o computador conseguiria calcular. Olha que triste. Mas voltando, esse gráfico mostra a taxa interna de retorno das pessoas que compraram cotas no secundário e não venderam, só acumularam cotas. E aqui a gente vê o mesmo padrão dos gráficos anteriores. Na primeira metade, a taxa interna de retorno das pessoas que compraram cotas é relativamente estável, ali entre os 16, 17%, chegando a 20%, caindo para 10% ao ano. E sim, só foi estável assim porque essa cota em particular, a cota 11 para ser específico, ela era mais um crédito do que um desenvolvimento imobiliário. Ela funcionava como um crédito e, no geral, pelo menos na primeira metade do tempo de vida em bolsa, o pessoal negociou para ter lucro. Na segunda metade, no entanto, as coisas ficam bem menos estáveis. As pessoas começam a pagar mais caro.
o retorno vai para zero, o retorno vai para negativo, menos 40% ao ano. E tem dois períodos interessantes. Um período em que a cota deve ter caído e era possível comprar com retornos de 30% ao ano, sendo que semana seguinte, às vezes dia seguinte, se você comprasse a cota, você teria retornos de negativos 30% ao ano. Aqui pode ser preços que variou muito, ou pode ser nenhuma variação de preço. Esses saltos positivo para negativo podem acontecer com o preço estável. Basta que as pessoas estivessem comprando em preços bons, o fundo faça um pagamento grande e as pessoas na inércia continuem comprando no preço de antes do pagamento. Ou seja, estão pagando muito mais caro por uma coisa que acabou de anunciar que vale menos. Pois é, acontece muito. Esse gráfico aqui tem 5 anos e o último decil aqui representa basicamente o segundo semestre desse ano, onde os retornos foram basicamente horrorosos. Menos 80% ao ano e, bem no final, como pode ser visto, menos 100% ao ano, tirando essa única agulhada aqui. Já perto do fim, em 16 de abril desse ano, o fundo começou a negociar em preços super reduzidos. E quem conseguiu comprar durante esse dia teve retornos da ordem de 6.200% ao ano. Pois é. E como vocês podem ver no gráfico, depois desse dia o preço novamente subiu a ponto em que as pessoas estavam comprando a retornos anualizados de menos 40, menos 60, menos 80 e rapidamente chegou no menos 100% ao ano ou muito perto disso. E, conforme foi previamente avisado, o dia 25 de agosto de 2025 marcou o último dia de negociação do fundo na bolsa, antes de ser resgatado. E eu estava em casa, eu pude presenciar o último negócio, o último leilão do LFTT11 da bolsa. Esse aqui era a situação do leilão rolando no fechamento. O fundo caía a menos 50% nesse momento, a um preço de R$ 2,10. Tinha um vendedor despejando cotas, 62 mil cotas a R$ 2,10, que era o valor limite. A bolsa não deixava negociar menos que isso. E tinha lá 5 ofertas de compra. Pessoas comprando 30 mil cotas a R$ 2,10. Nesse dia aqui já tinha negociado até o leilão R$534 mil, R$535 mil praticamente. E após o leilão encerrado, que foi o último negócio, o LFTT11 fechou ao preço de R$ 2,10, uma queda de 50%, 702 negócios ao preço médio de R$ 2,39. Fazendo uma conta bem simples, dá para ver que só nesse último dia aqui negociou 250 mil cotas, uma quantidade bem atípica para esse fundo, ao preço médio de R$ 2,39, embora tenha tido alguém que conseguiu comprar cotas nesse dia a R$ 4,75. Beleza? E aí? Qual foi o retorno das pessoas que compraram essas cotas nesse último dia do fundo? Até porque, insisto, foi avisado, o fundo estava saindo da bolsa para fazer a apuração final, pagar o seu último dividendo e, puf, pote vazio, pote desaparece. Aqui na tela vocês estão vendo que os pagamentos que mataram o fundo, na verdade, não foi em uma cota só, foram em duas. No dia 15/9, a cota LFTT11 morreu com um pagamento final de 21 centavos e a cota LFTT12 morreu com um pagamento de 3,23. Sim, esse fundo tinha classes e cotas diferentes, subclasses, na nova nomenclatura,
E não só tinham subclasses diferentes, como cada subclasse tinha um preço diferente. E aqui eu já começo a explicar para vocês por que no caso do LFTT e o caso de alguns outros fundos de prazo, que o valor patrimonial não serve para nada. Repitam comigo. Existe o VP da cota e existe o VP do fundo. E, ao contrário de outros informes que vêm separado VPs por cota, os informes de fundo imobiliário só tem um VP, que é o VP do fundo. Mas o VP do fundo não é o VP de nenhuma cota. Às vezes é uma média, às vezes é só uma das cotas, e às vezes o administrador manda 2 informes por mês, toda vez um certo e um errado, porque o sistema fica toda hora escolhendo uma cota para informar em vez de fazer a média. Sim, tem complicações aqui. E complicações outras à parte, nada supera o fato que os informes mensais têm o VP do fundo e não o VP das cotas. Ok que no caso dos fundos com uma classe só e uma subclasse só, por coincidência é o mesmo valor, mas é por coincidência. Não é obrigatório que os fundos tenham apenas uma classe e dentro dessa classe apenas uma subclasse. De forma que, não dá para confiar no valor patrimonial dos fundos imobiliários em princípio. No mínimo, tem que validar que a informação publicada, que é do fundo, coincide com a da cota. Não pode assumir que é igual a da cota. Poxa vida, André, teve gente que comprou cotas a R$ 4,75 e recebeu 21 centavos. Teve 250 mil cotas compradas a 2 e tralalá e recebeu 21 centavos. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. O pessoal comprou moedas de 21 centavos, pagando notas de R$2, notas de R$4. Pois é, que negócio bom, hein? Na verdade, a história é até bem pior. O dia 7 de julho foi a data do penúltimo pagamento e o fundo parou de negociar no dia 25 de agosto. Então, entre a data do penúltimo pagamento, 8 de julho de 2025, e a data de resgate do fundo, eu parei para somar, entender o que aconteceu. E nesse último mês e tanto que o fundo negociou, foram 497 mil cotas a um custo financeiro de R$2 milhões. Fazendo outras contas bem rápidas, dá para perceber que nesse mês e tanto, bem no finalzinho, o pessoal comprou R$2 milhões pagando um custo médio de 4,03 por cota. E desses R$2 milhões aplicados em cotas, todo mundo recebeu R$104 mil. Sim, a escala está certa. Gastou 2 milhões, recebeu 100 mil. E aí? É um bom negócio? Vocês fariam esse negócio? Eu estava tentado em postar aqui alguns exemplos de coisas, de discussões que rolaram, mas acho que não funciona, não resolve. Apenas citar que teve discussões tão malucas quanto, frases tão sem sentido quanto, abre aspas, a cota pode valer, via amortização, qualquer coisa entre 0 e R$56. Fecha aspas. Faltando dias para o fundo pagar 21 centavos e morrer, esse era o tipo de número que era citado sobre qual o valor residual do LFTT11 antes do seu último pagamento. E para não ficar apenas nos exemplos negativos, teve também, não só eu, teve várias pessoas que participaram dessa discussão falando da conta, falando do saldo residual, concluindo corretamente que o fundo estava bem perto do fim e tinha valores irrisórios e não iguais a serem resgatados entre as duas cotas. Isso aqui é uma planilha que eu tinha bem
simplória, não fazia nenhuma conta avançada para só estimar qual que era o saldo residual e que sim, previu com algum grau de precisão os valores residuais ao longo dos anos que esse fundo tinha à frente, usando um pouco de conta, um pouco de informação oficial, deu para operar e deu para fazer um lucro absurdo com esse fundo. Pena só que ele negociava pouco, não tinha grande liquidez, não foram valores de mudar a vida, mas eu tenho as notas de corretagem e umas boas histórias para contar. Mas é isso, pessoal. Mais uma vez, pessoas perderam muito dinheiro com fundos imobiliários de prazo, né? Nesse caso foi até fácil de calcular que foram alguns milhões em bem pouco tempo, mas tem pouca novidade aí, né? Se você está assistindo esse vídeo como aprendizado ou para evitar problemas assim, meus parabéns. Se você era cotista do LFTT e levou um grande prejuízo dessa vez, meus pêsames. Mas, assim, não é a primeira vez que isso acontece e provavelmente não vai ser a última. Vocês foram apenas a bola da vez. Espero que não tenham perdido muito e que essa perda seja um custo de aprendizado, que vocês tenham aprendido alguma coisa, para evitar repetir isso no futuro. Que, como a conta de taxa interna de retorno mostrou, tentar repetir isso várias vezes vai rapidamente levar vocês para o menos 100%, para a perda total de patrimônio. Mas é isso, o vídeo fica por aqui. Dúvidas, sugestões, curiosidades, né? Esse é um caso super recente, os documentos estão todos disponíveis, fóruns e tal, para vocês participarem e assistirem. E já tem mais 2 ou 3 casos que, sim, já estão encaminhando para ter mais pessoas levando prejuízo. Esse ano realmente está bem animado, hein? Pessoal comprando muito caro fundos que estão valendo cada vez menos. Com isso dito, eu vou encerrando o vídeo. Vejo vocês no próximo, pessoal. Abraços e até!